Vocês que estão acompanhando a série A Casa do Dragão da HBO, sabia que o George Martin tomou como inspiração, de forma consciente ou não, algumas discussões da arqueologia? Ok, eu sei que muitos de vocês falarão, sim, mas é claro, tem castelos, cavaleiros, torneio Pokémon, mas não, gente, não estou falando de nada disso. Estou falando de algo mais profundo, que tem a ver com a forma como nós entendemos o nosso passado. Tá meio esquisito, né? Mas espera, deixa eu melhorar isso aqui, usando como exemplo esta cena. Como assim essa adaga está na mão dessa mulher e mais de 100 anos depois ela está na mão de um homem aleatório pago para assassinar um garotinho indefeso? Isso não faz o menor sentido. Mas, na verdade, faz sim. Inclusive, algo assim seria comprovado facilmente pela arqueologia, vejam só. De que maneira? Vou explicar para vocês nesse vídeo. Olá pessoal, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E aqui vou comentar com vocês como é que, arqueologicamente falando, o enredo de House of the Dragon, A Casa do Dragão, um spin-off de Game of Thrones, faz muito sentido. E não estou falando aqui dos seres mágicos como dragões e tals. E também não vou explicar detalhe a detalhe as inspirações históricas que estão presentes na série e nos livros, embora seja muito, mas muito tentador. Eu resolvi ir por um outro caminho, que é explicar alguns discursos por trás da escrita do George Martin. Discursos no sentido de explicar suas histórias do ponto de vista do quê? Da arqueologia. No que a arqueologia pode incrementar mais no nosso conhecimento do universo deste autor. E antes de dar início a esse vídeo, bora deixando um like, minha gente! E se inscreva no canal e ative o sininho para poder ver mais vídeos com curiosidades históricas presentes no nosso dia a dia e em produções cinematográficas. Chega mais, vai ser legal fazer parte da nossa turminha. Ou vai aí dos comentários, chama a galera pra se inscrever, tá? E assim, o que vou falar nesse vídeo é basicamente o que já saiu nas sinopses e nos trailers da série. Mas se você é o tipo de pessoa que não gosta de saber exatamente nada, zero, nadinha da Silva, já vou avisando logo que esse vídeo tem leves spoilers de House of the Dragon e um grande spoiler de Game of Thrones. Um grande spoiler que, se você nunca pegou, parabéns, você não tem acesso a nenhuma rede social. Mas de qualquer maneira, eu vou falar o básico aqui, para que quem não conhece a história de House of the Dragon não se perca no que eu estou falando. Hora do pequeno curso A Historinha da Casa do Dragão. A história se passa em Westeros, local onde estão localizados os 7 reinos, que são governados pela família Targaryen desde a conquista do rei Aegon e suas irmãs. Os Targaryen é uma família descendente dos Valyrianos, e eles possuem a incrível capacidade de conquistar e montar dragões. Bom, do reinado do Aegon, damos um salto no tempo para o reinado do viúvo Viserys I, que tem um irmão mais novo chamado Daemon e uma filha chamada Rhaenyra. De acordo com a lei dos 7 reinos, o trono deve passar somente para o braço masculino da família. Ou seja, a Rhaenyra, mesmo sendo a filha legítima, deveria ser posta de lado, e quem deveria governar seria o Daemon, seu tio. Então é onde entra a confusão número 1, porque Viserys diz que não, quem vai governar é a sua filha, e seu irmão que vai procurar o que fazer. Mas assim, né, paralelamente, o rei viúvo Viserys se casa novamente, e a felizada da vez é uma moça chamada Alicent Hightower, que lhe dá um filho, um menino. Ou seja, se for para cumprir a lei, Rhaenyra deve ser posta de lado e o moleque seria o novo herdeiro de fato. E agora que Viserys tinha um herdeiro homem, todos os problemas estavam resolvidos, né? Pois é, não. É aqui que tem início a treta número 2, e que é a pior de todas, porque Viserys mantém sua decisão de manter a Rhaenyra na frente da linha da sucessão real. Mas não é isso que ocorre. E para não me alongar muito aqui, só digo que, independente da decisão do rei, ocorre sim uma crise sucessória, que dá início a uma guerra civil entre os Targaryen, que por sua vez foram divididos em 2 grupos rivais, denominados de os Negros, que é ao lado da Rhaenyra, e os Verdes, apoiando a Alicent Hightower e o seu filho. E em cada um desses grupos não estavam somente membros da família, mas também apoiadores políticos. E essa treta toda foi escrita no livro Fogo e Sangue, escrito pelo Martin. E essa obra possui um detalhe muito interessante para esse vídeo aqui, mas que eu vou comentar mais tarde, tá? Mas vamos lá. Onde entra a arqueologia aqui?
Primeiramente, na inspiração histórica, já que House of the Dragon é inspirado em um acontecimento da época do rei Henrique I, um rei da Inglaterra que passou a governar a partir do ano 1100. Ele apontou a sua filha Matilde como sua sucessora, porém após a morte dele não foi isso que ocorreu. Quem subiu ao trono foi o seu sobrinho, o Estevão, dando início assim a uma guerra civil chamada de Anarquia, que durou entre o ano de 1135 e 1153. Quase não sai. E nessa guerra ninguém saiu vitorioso exatamente, até porque Matilde não assumiu o trono, o Estevão ficou no poder até a sua morte, mas foi sucedido por um filho da Matilde. Falando assim parece fácil, mas essa época não foi chamada de a anarquia à toa. Esse é o fundo histórico, mas vamos à construção de dois aspectos do mundo que eu particularmente achei interessante, porque envolvem algumas discussões na arqueologia, que são o fetiche pelo artefato e a construção de uma memória. Muito acadêmico, eu sei, mas vocês vão entender do que estou falando. Calma, peraí, vocês vão entender. Vamos falar aqui de algumas armas presentes na série. Vou usar como exemplo a Blackfyre e a Dark Sister. A Blackfyre, Fogo Negro, é uma espada lendária que vem desde a época de Aegon o Conquistador, que foi o primeiro Targaryen a dominar todos os reinos de Westeros. E a Dark Sister, a Irmã Sombria, normalmente era dada para os irmãos dos reis. Dito isso, vamos agora para esta polêmica adaga de aço valeriano, um tipo de aço fictício do universo criado por Martin, que em GOT passou por uma série de mãos. A gente vê ela pela primeira vez quando ela é usada para assassinar o Bran, lá na primeira temporada. Depois ela passa de mão em mão. Essa adaga dá um longo passeio ao longo da série, até que ela vai parar nas mãos do Bran, que por sua vez dá de presente para Arya, e que por sua vez a usa para matar o maior perigo de Westeros. Mas não antes de matar o Midinho. E essa morte, minha gente, essa morte! E quando algumas pessoas viram esta mesma adaga nessa cena do trailer de House of the Dragon, foi um como assim? Como assim? Eu te explico. Então, bora lá por partes. Claro que tem um apelo da mitologia que se criou ao redor dessa adaga, afinal foi uma arma que teve uma série de destaques em GOT. Ou seja, tem uma tentativa de resgate da nostalgia gerada por GOT, uma maneira de associar ambas as produções e provavelmente vender réplicas dessa adaga. Porém, isso aqui não é só fanservice. Arqueologicamente falando, isso faz sentido sim. Tanto essa adaga como as espadas Blackfyre e Dark Sister são o que chamamos de relíquias. Márcia, tipo as relíquias do milênio do Yu-Gi-Oh! Tipo quase isso mesmo. Quer dizer, mais ou menos, porque as relíquias do milênio possuem espíritos, mas ok. Eu devia fazer um vídeo sobre Yu-Gi-Oh, né? Devia, nunca fiz. É que assim, como nos rememora o arqueólogo Bruce Trigger em seu livro História do Pensamento Arqueológico, todos os grupos humanos parecem ter, em maior ou menor medida, curiosidade por seu passado. E para buscar uma resposta sobre os tempos antigos, mitos e lendas foram criados, além das crônicas. As crônicas de Gelo e Fogo, papá. E, paralelamente, tinham aqueles povos que passaram a colecionar relíquias de eventos ou épocas que rememoram um tempo de grandeza nacional ou que tenham relação com determinados governantes. No universo de Martin, esse é exatamente o caso da Blackfyre e da Dark Sister. Essas espadas são o símbolo de conquistas grandiosas e governantes poderosos. E voltando para o mundo real, hoje em dia pegamos essas relíquias e as deixamos em museus, mas no passado elas tendiam a passar de geração a geração. Por isso que muitas famílias tradicionais tendem a ter objetos de tataravós e essas coisas. De certa maneira, ter relíquias do passado é um sinal de distinção. No caso da adaga, temos aqui um objeto feito de um aço que remonta a um passado grandioso, ligado justamente aos Targaryen, e o seu valor histórico permaneceu mesmo após a queda dos Targaryen, anos antes do início da saga de Game of Thrones. Ainda mais em uma era em que o aço valeriano era tão raro. Claro que aqui o apelo ao artefato, esse fetiche, sai do âmbito da memória familiar e vira um objeto de distinção, que dá certa notoriedade a quem o tem, já que é algo relacionado a um grande poder caído. Por isso que não é impossível imaginar que essa adaga seguiu por séculos sem ser destruída, porque ela tem sim uma marca de distinção que é cobiçada. Muitos artefatos arqueológicos acabam sobrevivendo assim. Não é um caso semelhante, mas serve de exemplo para ilustrar.
A Pedra da Roseta, artefato advindo da antiguidade egípcia, ou seja, já tem um peso histórico que é relacionado com uma memória de um antigo povo, ela foi encontrada por soldados franceses, ou seja, um exército invasor conquistador e que tomou posse dela para ter uma parte desse passado glorioso. Porém, esse exército foi derrotado em solo egípcio pela Inglaterra, que tomou a Pedra da Roseta como espólio de guerra e que hoje, cerca de 200 anos depois, a exibe com orgulho em um dos seus grandes museus. Viram os caminhos que essa pedra foi tomando? Tudo isso por conta do que ela significa? Todos os povos, em maior ou menor medida, sempre estão procurando de alguma maneira algo que os ligue ao seu passado ou ao passado dos outros. É importante ressaltar isso também, tá? Este pertencimento histórico tem ligação com a criação de uma identidade cultural, um sentimento de pertencimento a um grupo. Isso faz parte, inclusive, da nossa natureza social. A gente quer participar de algum grupo, mesmo que seja do grupo do contra, os que falam mal de séries de sucesso. Mesmo essas pessoas querem fazer parte de um grupo. Bom, esse aqui não é o melhor dos exemplos, mas vamos pensar nas grandes casas de Westeros e seus brasões. Os brasões servem, dentre várias coisas, como uma maneira de fazer distinção entre grupos, onde mesmo quem não é da família, mas mora nos feudos liderados pelas grandes casas, se sentem como parte do grupo. Isso é tão forte, esse sentimento de querer pertencer a algo, que até mesmo os fãs de Game of Thrones escolhem suas casas favoritas e dizem pertencer a elas. A gente até pode falar que a divisão entre os negros e os verdes poderia ser algo assim também, mas é claro que na obra do Martin existe a questão de conexões políticas que serão exploradas na série. Já no mundo real será a gente decidindo por quem torcer. Eu mesmo não tô torcendo por nenhum grupo, nem os negros, nem os verdes. Na verdade eu quero os bonecos dos dragão tudo, eu quero tudo. E este sentimento de querer pertencer a algo se liga com o segundo ponto de discussão da arqueologia e que eu gostaria de abordar aqui nesse vídeo, que é a memória, a construção da memória. Vamos lá! Estão lembrados que no início eu falei que esta obra possui um detalhe muito interessante para este vídeo? O livro Fogo e Sangue, livro que está sendo usado como fonte de inspiração para esta série, foi escrito pelo Martin, como se fossem relatos registrados por historiadores, mostrando versões do que aconteceu. Deixa eu explicar melhor caso não tenha ficado claro. No caso, o livro foi escrito como se fossem relatos históricos frutos de pesquisas em livros e em relatos de história oral. São momentos em que vemos coisas como: aqui precisamos discutir um pouco sobre nossas fontes, relatos de observadores diretos que chegaram até o nosso tempo. Ou seja, até eles citam suas fontes de pesquisa, de forma porca, mas citam. Em todas as suas histórias, Martin trabalha com o fato de que a memória existe e ela está ali. Se é verdade ou não, já é uma outra história. Isso é bem vida real, porque na arqueologia a gente sempre está tendo acesso a narrativas do passado, mas são narrativas que foram, na maioria das vezes, apresentadas para a gente. Quando pegamos uma obra do escritor grego Heródoto, temos uma série de narrativas que foram apresentadas para nós. Quando pegamos a declaração do faraó Ramsés II sobre a vitória na Batalha de Kadesh, temos uma série de narrativas que foram apresentadas para nós. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? São relatos do passado? São, mas não podemos pegar um texto e tomar como 100% real. A gente não pode escutar uma história escrita ou oral e tomar como verdade absoluta do universo. Mas, e prestem atenção no que eu vou falar agora. Não devemos ignorar ambas porque fazem parte das narrativas históricas. Devemos analisá-las, chocar com outras narrativas da mesma época, procurar os fatos e tentar entender o porquê dessas narrativas terem sido aceitas e como elas influenciam na criação das memórias de um povo, ou melhor, na criação da identidade de um povo. E isso em Fogo e Sangue e em Game of Thrones, na real a saga Gelo e Fogo no geral, mas estou falando de GOT porque foi assim como se popularizou. O George Martin, de forma inconsciente ou não, mostra que a história escrita e a história oral não podem ser feitas sem memória.
Tem uma fala de um antropólogo chamado Kambeneg Munanga em seu livro Negritude e Usos dos Sentidos, onde ele explica que a consciência histórica cria um sentimento de coesão e uma relação de segurança para o povo. Tá, o que ele quis dizer é que este conhecimento do passado dá a sensação de estabilidade e um sentimento de pertencimento. E por isso que cada povo se esforça tanto para encontrar o fio que o liga ao seu passado mais distante, e esse é o motivo de tanto esforço para conhecer a sua história e passar para outras gerações. Por isso que eu, sendo uma arqueóloga, fiquei muito encantada quando comecei a ler Game of Thrones e Fogo e Sangue. Porque observando este foco do Martin em apontar a existência de relíquias de família, histórias passadas por gerações, eu acho bem interessante porque é um exercício de arqueologia no final das contas. Não que eu esteja sugerindo que vocês parem de se divertir consumindo uma obra de fantasia só para tentar pegar esses detalhes mais acadêmicos. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Podem deixar que essa parte é comigo. Estou aqui justamente para anotar essas partes e repassar para vocês terem acesso a mais de uma curiosidade que só vai enriquecer a experiência de vocês em relação à obra. E eu quero aproveitar esse momento para citar uma frase que foi dita por um dos personagens, isso foi na série, tá? Que é: a história não se lembra de sangue, se lembra de nomes. O que de fato é o que acontece. Quando fatos históricos são repassados, dificilmente lembramos de fato da extrema violência de como tudo aconteceu, exceto em casos bem específicos. Nós só vemos os resultados, que são os nomes daquelas pessoas que saíram como vencedoras ou como heróis, o que não necessariamente quer dizer que de fato elas eram pessoas dignas de vitória ou de admiração. Puxando para a nossa realidade, não é à toa que temos nomes de torturadores que atuaram em ditaduras sendo homenageados nomeando ruas. House of the Dragon vai mexer um pouco com isso também, porque temos uma guerra por conta de uma questão de sucessão real, e que enquanto nós, espectadores, estamos nos divertindo e escolhendo um grupo para torcer, e não tem problema nenhum, porque afinal de contas estamos falando de uma obra de ficção, se olharmos para a realidade, ao olhar para o passado, sabemos que coisas assim de fato aconteceram. Vejam justamente o caso da anarquia, onde lembramos dos nomes dos grandes protagonistas, alguns detalhes de algumas batalhas, mas e a população? E aqueles que passaram pela violência do campo de batalha e que serviram como peões para todas as motivações políticas? Estamos falando de pessoas que foram vistas como descartáveis e que não ganharam páginas em livros de história. E é isso que torna interessante as obras de George Martin, esse olhar dele ao pegar muito da realidade, do mundo real, e colocar na fantasia. Um grande exemplo é justamente o ponto principal do enredo de toda a série, que é o fato de que o Trono de Ferro deve ser assumido somente por homens, e que as mulheres, mesmo quando filhas mais velhas ou filhas únicas, perdem o seu direito à sucessão. A Rhaenyra é considerada uma Targaryen espetacular e seria alguém digno do Trono de Ferro. Porém, o seu maior defeito não é ser uma desordeira, compassiva demais, corrupta ou cruel, que são detalhes de outros personagens da trama. O seu defeito, aos olhos dos Sete Reinos, é ter nascido mulher. E quando o trailer da série saiu, esse foi um dos pontos de discussões sobre como o povo dos Sete Reinos era retrógrado. E o George Martin chegou a ser questionado sobre isso, e a resposta dele foi simplesmente que não acha que o Westeros seja mais anti-mulheres do que o mundo real. Pois é. Logo se vê os tipos de comentários feitos sobre mulheres em cargos de liderança, isso quando elas conseguem chegar lá. Como é visto como normal que mulheres ganhem menos em algumas profissões, como problemas de saúde feminina são vistos como irrelevantes, como existe até gente que acha que distribuir absorventes para meninas e mulheres vulneráveis é absurdo, que é bobagem. Denúncias de assédio são tratadas e como violência geriátrica ainda é norma. Muitas das coisas que falei nesse vídeo são pequenos detalhes interessantes sobre a construção das narrativas históricas de George Martin, tanto para Game of Thrones como House of the Dragon. Mas tem também outras coisas interessantes para citar, como as armas utilizadas, os castelos, a prática dos torneios, o costume dos grandes banquetes, até isso tem simbolismo.
Mas eu gostaria de mostrar este outro ângulo das séries para vocês e como essas e outras referências históricas que o Martin utilizou tornam suas experiências ainda mais ricas. E até o uso de seres mitológicos como dragões. Tem muita coisa bacana para se comentar. E em termos da prática arqueológica, essa série também é legal para explicar sobre formação de sítios arqueológicos. Mas talvez isso fique para um outro vídeo, ou posso puxar esse gancho com uma outra série? Talvez? Bom, obrigada a você que assistiu a esse vídeo. Se gostou, deixa like, se inscreva no canal e, como sempre, muito obrigada aos nossos apoiadores do Catarse e do Clube do Arqueologia pelo Mundo. Graças ao apoio financeiro de vocês, esse vídeo foi possível. Muito obrigada por acreditar no meu trabalho. Obrigada por assistir esse vídeo e até mais! E divulguem para seus amigos que estão enlouquecidos com a estreia de House of the Dragon, a Casa do Dragão, porque eu mesmo estou pirada, apesar do final traumático de Game of Thrones. Enfim, tchau, gente!